Quando eles me mostraram o material da banda, eu fiquei maravilhado. Eu vi que era aquilo que eu queria. A gente chegou a tocar 74 shows em um ano, passamos por várias cidades do estado de São Paulo. Chegou o momento da banda criar maturidade, né? Tudo pra gente era novo e a gente decidiu gravar o primeiro disco. Lendas malditas, sangue é o mar, crueldade e morte pra todo lugar. Eu vim do interior Metal Union, eu não ia fazer esse evento, yeah! Durante esses 12 anos de Caveira do Dragão, a gente conseguiu aí para nós uma grande façanha, né? Conseguimos lançar dois álbuns, né? O de 2012, que é intitulado Caveira do Dragão, e o de 2018, final de 2018, que é o Maldição da Cruz. Em 2011, gravamos um DVD ao vivo, foi feito lá na Festa do Figo, né? E em 2013, gravamos também um DVD lá no antigo Beckmore. E foi um grande espaço da história da gente, né, em questão de material, né. O Heavy Shore, ele surgiu assim, numa época em que o Heavy Metal, eu achava assim, eu acho que o Heavy Metal ainda estava na sequência do rolê. Assim, aquela ponte dos anos 80 para cá, final dos anos 80, né? A gente começou em 96, tinha ainda aquela rebarba, né? O visual ainda rolava dos anos 80 tá? E eu sempre tive vontade de fazer uma banda voltada nesse estilão aí. Né? Mas assim, até o metal europeu, a Alemanha é muito forte pra gente, tá? É vida pessoal, né, cara? Não trabalha, nem todo cara que toca em banda só trabalha com música, né? Tem muita gente aí que tem, cara, trabalho normal como qualquer outro, enfim, engenheiro, pedreiro, batedor de massa, faxineiro, enfim, área comercial. Trabalhei na área comercial também, já saí da música um tempo. Então, nem todo mundo tem tempo pra isso. Então, pô, o digital facilita muito, né, cara? Os temas do primeiro disco são mais questões sociais, questões pessoais, né? Mas vou adiantar que agora a gente vai jogar nossos temas 100% para a cultura brasileira. A gente fala muito de manter cultura, de preservar esse lado e tudo mais, mas a gente só fica nesse lance de querer meter pau na política, de querer xingar todo mundo, da questão do ódio e tal. E esquece o país que a gente vive, que é extremamente rico em cultura. O nosso folclore, cara, quanto mais você pesquisar, é de arrepiar, cara. Ele é maravilhoso. Tem muitas histórias que combinam bastante com metal, pelo fato delas serem bem macabras, né, cara? Na verdade, a carranca, cara, ela, pra quem não conhece a história, né, ela surgiu, existe o Rio São Francisco, e lá, logo no começo, depois, né, foi descoberto e tal, eles usavam o rio para o comércio, para levar muita mercadoria, né? E muitas das vezes eles eram saqueados. E a carranca, cara, eles buscaram ajuda nos índios e os índios começaram a esculpir carrancas para eles botarem nos navios. E todo navio que tinha carranca, ele não era saqueado. Então começou a virar uma entidade protetora, né? Os índios passaram essa mensagem, né? Tipo, ó, leva a carranca que daqui nenhum mal passa. A gente faz um sistema bem orgânico, né? O Felipe é um grande criador de riff nosso, ele que cria todos os riffs basicamente da banda. E letra também? Letra também. E a gente se junta em estúdio, em ensaios e vai desenvolvendo as músicas para sair um lance bem natural. Ninguém usa compressão, ninguém usa nenhum tipo de sistema digital, todo mundo aqui trabalha com um sistema analógico, é o feeling. É amplificador valvulado, batera microfone e pedal de drive, é isso aí. E som do tambor, som da guitarra, não tem frescura, não tem digital, a gente trabalha com a forma mais natural possível, remetendo ao nosso estilo, né, que é o New British Old Heavy Metal, que a gente trabalha com a linha mais anos 80.
Está faltando um pouco de coragem, de atitude. Tem que ter um espaço para as bandas autorais. Banda autoral é aquela que gerou cover. Vamos abrir espaço para eles. Por que não um dia nobre, né? Uma sexta ou sábado? Tem muita banda boa, autoral, que vale a pena demais ver. Você não vê os moleques hoje que tem um sangue nos olhos e falam, não, vamos montar uma banda. Hoje em dia a galera meio que saturou pela quantidade de informação, né? Você escutou uma, duas vezes, muita gente é tocar de som, porque já deu, né? Não adianta a gente jogar a culpa também no público. Que experiência esse cara vai ter de ver um show? Será que ele vai ter só aquele cara tocando uma música ali e tal e não ter algo a mais, uma experiência que vai muito além? Quando ele vai no show gringo, tá tudo armado ali para ser a melhor experiência do cara. Então cabe aos músicos preparar algo para que o cara vá pro show dele e traga algo a mais. E aí eu cito uma banda, né, que assim, até o Cavaleiro Dragão de Campinas, né? Os caras mostram ali, eles têm a performance. Que tem bandas que não se preocupa nem com roupa, cara, que vai tocar ali no palco. Acho que a gente tem que ter um espetáculo, uma experiência para o cara sair lembrando. O underground em si, ele vai te impor dificuldades. Aí a banda que tem aquela utopia de entrar no underground e viver disso é muito difícil. As dificuldades são normais que aparecem aí desde quando a gente era adolescente. E sempre vai rolar. Se você quer se manter no underground ali, se você quer se manter fiel ali ao underground mesmo, metal na veia, você vai passar por essa dificuldade aí. O mundo tá todo no digital e as pessoas insistem em ficar no analógico divulgando os trabalhos, né? O negócio tá no marketing digital, tem que divulgar evento, todo mundo tá de olho no celular hoje, né? Cara, o cenário, ele é bom. As bandas, tem muita banda foda, tem muita banda boa brasileira, que não deve nada pra gringo, nem gravação, nem porra nenhuma, porque aqui é foda, mano. O que tá faltando é mais conhecimento e uma organização maior para que isso seja alavancado de uma forma benéfica para todos. O Blue Pipe, o assunto principal, que nós falamos sobre músicas que incomodam as pessoas. Desde aborto, Pedra no sapato. chutamos o cabeça de polícia, de político, quem faz a média, anti-hipocrisia. É onde escraviza as pessoas, então o nosso tema é esse, entendeu? O Evils Mass Project, cara, ele surgiu em 2016 de um livro que eu escrevi. O livro chama-se O Cano Foi, Sonhos, Pesadelos e Premonições. Então eu peguei algumas letras dessa vida, desse O Cano Foi, esse profeta, e fiz algumas letras, compus algumas músicas para criar o Evils Mass Project. Meados de 2017 foi criado aí o Evils Insane pela necessidade que a gente tinha de descer a pancada aí nos palcos, sabe? Já que o Evils Project é mais progressivo, as duas bandas funcionam interligadas, né? Da mesma forma que as letras do Evils Project foram tiradas do livro, as letras do Evils Insane também foram tiradas da obra, né? Sendo que o Evils Project são as partes mais amenas da história. O Evils Insane já são aquelas partes mais tenebrosas. Cada letra surge uma ideia, a gente trabalha em cima dela. Temos uma música Fim do Mundo, A Máquina Alcoólica, isso aí foi inspirado na própria banda. Cada música tem uma ideia diferente. Eu tive alguma letra aí, tive de um amigo meu, falecido amigo, uma música chama Chuck. Eu conto a história dele, que ele foi um cara louco, pingaiado e o caralho a quatro. Infelizmente ele morreu, só que eu fiz a letra sobre ele. A gente fala o que quer,
Mas também não escuto o que quer, não. O tema geralmente abordado é mais... Depende da vibe que eu tô pra escrever, sai uma letra maluca lá, eu analiso, vejo se faz sentido aquilo e a gente bota lá e fala, ó, mano, fiz isso aqui, vamos fazer, vamos. E não tem muito assim, o último álbum a gente abordou muito lance de morte, o que acontece com calma da gente depois que morre e tudo, mas aí depende do como é que vai estar minha vibe pra fazer o próximo, quem já tá trampando em composição nova, é isso aí. Ninguém aqui aborda tema político, ninguém aqui aborda bandeira, ninguém aborda nada. É mais filosófico, né? Nosso trabalho é um trabalho pelo heavy metal e só pelo heavy metal. Então, a letra Storm, inicialmente a gente começou a banda com a ideia de fazer letras que falem sobre desigualdades sociais, sobre a minoria, né? Chamar anarquista, assim, do lado político, assim. Cara, as composições funcionam de várias formas. Às vezes tá no estúdio ensaiando, começa uma brincadeira, quando a gente vai ver já fez uns 3, 4 riffs emendado e a gente já sai correndo, meu, pega o celular, vamos gravar. Aí eu levo pra casa, eu monto a batera, eu escrevo toda a batera no digital aí. E o Ricardo, ele tava morando na Polônia, então, cara, o único jeito da gente compor gravava só pra mandar uma pré pra ele poder voltar com o riff. E isso a gente viu que facilitou muito, foi muito mais rápido, muito mais econômico, né? Bom, a ideia das composições das músicas do Cavalo do Dragão, a gente buscou passar mensagens dentro das histórias, né, que representam, né, as atitudes e a forma da sociedade que a gente vive, né. Desde o passado até hoje não mudou muita coisa, né? As desigualdades, as formas de pensar diferente. Eu com o Charlão sempre pensamos mais na parte literária da coisa, do que falar e como falar. A parte de lapidação é sempre o Charles que dá o toque final, porque é ele que vai cantar, ele sempre vai buscar a parte de fonética e melódica, que seja convincente para quem ouça a música, né? Queria contar uma história rápida de quando eu entrei na banda. Eu lembro que eles estavam com a música O Rei em processo de composição e não tinha letra essa música. Exatamente no dia que vocês me aceitaram na banda, vocês me deram uma apostila desse tamanho assim, com a história do rei. Falaram assim, estamos escrevendo a história do rei Davi e isso daí vai ser transformado em uma música. E não só essa música, né? Como diversas músicas depois que a gente definiu um tema e fomos pesquisar sobre esse tema. A gente tem muito tema verídico, só que a gente não expressa... a gente esconde, né? Não expressa os nomes dos personagens e quem conhecer a história vai se adequar, vai entrar dentro daquele conteúdo, né? A gente, sobre as nossas composições, a gente trabalha em cima de temas variados, geralmente em cima de temas polêmicos sobre a sociedade humana, no geral, religiosidade, o lance desse castramento que acontece com a sociedade em relação a nós, o tratamento que a gente tem. Aborda temas como a não religião, blasfêmia, guerra, aquilo que é um pouco incômodo às vezes para a pessoa entender ou conversar. Acho que as ideias das composições é como se fosse, tipo, bem fluindo, não é aquele negócio que, tipo, vamos fazer uma composição, é obrigatório, entendeu? Também a gente fala muito assim, que a gente vive hoje em dia no mundo, sabe? Política, emprego, tudo assim, a gente coloca nas nossas músicas, a gente tenta dar um soco, assim, sabe? Você tem que trabalhar, ganhar um mísero salário e ainda não chorar. Se mata que trabalhe para suas contas pagar. Sua vida é muito fácil, não adianta reclamar. Aqui é o inferno, o futuro é ilusão. Atitude suicida. Atitude suicida. Suicida. Show No Mercy do Slayer, pra falar de Iron Maiden agora, pra pensar, sei lá, vou botar o Power Slave na fase blues. Então, pra mim, o que me impactou muito foi o Bonded by Blood, do Exodus, o primeiro do Iron Maiden e o primeiro do Van Halen, né? A minha banda favorita de todos os tempos, vocês vão me criticar pra caralho, né? Beatles, eu quero que se foda vocês falarem merda pra mim. Mas tem Rolling Stones, Led Zeppelin, UFO, tem Black Sabbath, tem The Who. Bom, que fala de coisa velha é a banda do coração, Creedence. Mas bandas que me inspiram e que me trazem referências: Metallica, Pantera, Anthrax, Dream Theater. Não posso deixar de falar do Dream Theater porque a alma Mike Portnoy impera sempre. Rush, Ronnie Wild
Um que eu gosto demais é o Death or Glory, de 89. Esse play tem uma música ali ruim. Tem também o Wasp, Sabotage, Dio, Judas Priest, o Manowar. Tem época que eu saia gritando na rua. Nosso som é thrash metal, né? Então tem Slayer, tem Destruction, tem Sodom, Overkill, Testament, e a gente tem muita influência de heavy metal também. É o Iron Maiden, o Judas Priest, o Black Sabbath, Candlemass, Sept, King Diamond. Eu acho que assim, o pessoal que tem banda autoral, tá todo mundo assim, gasta com corda, gasta com ensaio, gasta estudando o seu instrumento, né? E assim, a pessoa tá compondo, ela tá querendo mostrar o material dela, uma coisa nova. O metal, rock em geral, pelo menos aqui assim no Brasil, o povo é meio mal acostumado. Então, tipo, parece que não tem esse interesse de sei lá, conhecer coisa nova, assim, sabe? E eu vou falar isso aí, assim, em várias vertentes do estilo. O pessoal, assim, quer ver mais do mesmo, assim, porque, sei lá, às vezes o cara nem curte muito som, o cara é o metaleiro, roqueiro de final de semana, né? O cara vai lá, vai ver uma banda tocando a mesma música que ele já escutou 200 mil vezes no disco na casa dele, né? Mas assim, tem toda uma cena por trás disso. Pra quem não tem ciência, né, não tá ciente disso, as bandas estão aí, estão dando sangue, estão ralando, estão produzindo coisa nova, entendeu? Você pegar, às vezes, o cara de um bar, o cara não vai querer, tipo, trocar o certo pelo duvidoso. Às vezes ele prefere pagar um cachê X alto pra uma banda que às vezes nem é tão boa assim, pra tocar um cover ali, porque ele sabe que vai lotar a casa, do que ele arriscar e fazer um evento com, tipo, sei lá, 3, 4 bandas se matando ali, fazendo um puta de um som foda, pra ter, tipo, poucas pessoas, né? Então fica nessa situação. Estamos indo pro 3º disco, né? O novo disco chama-se The Pact, ele já tem 11 músicas, né? Tem no Spotify, tem no Deezer, tem no YouTube completo, tem... E a gente, inclusive, já gravou um videoclipe, assim, e tem outros, assim, a caminho chegando, né? O primeiro disco é esse aqui, das camisetas aí, Crashing Force. 2013. Lançado em 2013, depois em 2015, Your Nightmare e agora The Pact. E as dificuldades, assim, da banda, geralmente é grana, né, também, e devido, assim, ao fato de, como a gente não pode viver disso e tal, a gente tem outras profissões, outros compromissos, né, e acaba, assim, que às vezes dando um pouco mais de dificuldade para ensaiar. Eu moro numa cidade, o Sandro e o Danilo em Nova Odessa ainda, né, o Rui mora em Sumaré, que é um pouco mais perto, do em São Paulo, então tá tudo meio assim distante, mas na medida do possível a gente vai tentando, né. Bom, a banda tem 2 CDs e um vinil split com um Vulture, né? A dificuldade, acho que a maioria das bandas underground é tanto financeira, vamos dizer assim, porque infelizmente a maioria das bandas que a gente estava comentando aqui mais cedo, a maioria tem seu emprego paralelamente para financiar a banda, né? São poucas as bandas aí que têm grana para bancar o seu estúdio, geralmente é tudo tirado do bolso mesmo, do suor de cada um, então às vezes o trabalho interfere em ensaio, o cara tem que trabalhar, não pode ensaiar hoje, a gravação interfere, às vezes tem que geralmente ser gravado no final de semana ou à noite, porque também a galera tem que trabalhar durante o dia, e é um outro que consegue viver de música, né? Tem os que trabalham com o cotidiano normal e infelizmente essa associação não é algo assim que é tão fácil, principalmente quando a pessoa adquire uma certa idade, família, cuidar de várias coisas ao mesmo tempo.
Então acaba sendo uma dedicação. E o que é melhor, porque é uma escolha. Então fica sendo algo mais interessante de fazer. A gente não vive disso, então faz isso porque gosta. Acho mais válido. Eu queria fazer um apelo, né, pra galera no geral que curte um som underground, assim, um thrash, um punk, que seja, do rock and roll, do classiqueira até a pauleira, death, black metal. Apoia a cena. Quando você for no show, fica até o final. Se você vai tocar com sua banda, toque e fique, curta, ajude as outras bandas também. Porque hoje em dia a gente vê muito a galera que vai, curte uma banda e vai embora. A gente tá faltando ser unido, porque já tá difícil pra gente fazer música e arrumar um espaço. Quando a gente arruma, se a galera não vai e apoia, o bar corta, é isso que tá acontecendo. Por isso que hoje em dia a gente só vê bares que colocam cover. Então a gente precisa ser mais unido. Estou trabalhando há 3 anos com produção de eventos e durante esse tempo eu aprendi a entender a arte, a música, o rock em específico. E eu gosto de exaltar os artistas que têm o talento em cima do palco, mas que são pessoas também decentes fora do palco. Né? Trabalhar com os meninos do Cavaleiro Dragão, com o Kamala, com o Blowpipe. Tem uma série de bandas, na verdade, Monstrenga, são pessoas muito talentosas, mas não são talentosos só na hora que estão empunhando seu instrumento, são talentosos também fora do palco, são pessoas que são atenciosas, são pessoas que são compromissadas, são pessoas que prometem, cumprem, entregam e vão, estão presentes, enfim, fazem também a parte delas no trabalho. São pessoas fáceis de lidar, que são educadas, e isso faz muita diferença, pode parecer que não, mas trabalhar com gente que não respeita, que não é insuportável. Né? Então assim, eu citei 3 bandas, mas tem mais muitas bandas aqui na nossa região, tem muita gente talentosa, tem muita gente de muitos estilos, e a gente tem feito esse trabalho com a Central do Rock justamente para, de alguma maneira, criar espaço e criar condições para que todas essas bandas tenham o lugar que elas merecem, que é um lugar de destaque, que é um trabalho reconhecido pelo público, aclamado, que tenha seus fãs, que tenha a sua mensagem divulgada para as pessoas, que essas pessoas merecem. Isso aí é a minha cabeça. Assim. Quando eu pensei em fazer esse rolê aqui, não tinha ideia da proporção que ia se tornar isso aqui tudo, né? Conversei com o Mauro de uma ideia antiga que eu tinha, que era de gravar um documentário, né, sobre o metal aqui da nossa região. E a gente juntou bandas aí que se dispuseram a vir aqui, fazer esse rolê acontecer aqui com a gente. E aí o Mauro está estudando essa parte de gravação, edição de vídeos, né? Se propôs a vir aqui fazer. O Jean se propôs a abrir a porta da casa dele aqui, para a gente estar fazendo as coisas acontecerem. Então eu acho que é mais ou menos assim que funciona as coisas, pessoal. Uma filosofia simples, faça você mesmo. A gente faz de coração, a gente faz... Nossa religião é o rock and roll. Eu tenho uma casa que chama-se o Rei Bulldog, tem uma banda chamada Blowpipe, eles têm uma banda chamada também Cavaleiro Dragão. E cada um colocando, se dispondo da melhor maneira. Estamos querendo passar para vocês aí que o Brasil, lutando contra toda a correnteza, contra tudo, contra todos, da terra do carnaval, existe metal, existe rock and roll. São pessoas como eles que fazem a diferença. São pessoas como vocês que fazem toda a diferença, ok? Gostaria de deixar aqui para vocês o meu eterno obrigado. A soma vai fazer a diferença. Todo mundo tá jogando no mesmo time. Esse eu acho que é a chave de tudo. Não adianta você querer carregar o mundo nas costas, você vai tropeçar e cair de cara no chão. É o nome do evento, é Metal Union. É todo mundo unido, é a gente se fortalecendo. A gente fica gigante. Isso aí, gente. Valeu, muito metal. Valeu! Metal, a lei, caralho!